A dor da rejeição, pesada como a mochila que Pedro carregava, golpeou o chão do pátio do colégio Monte Claro, mas ressoou ainda mais forte em seu peito. Expulso. Apenas por ser quem era, um filho de agricultores, um garoto com um cheiro de terra na pele. As palavras cortantes do diretor Campos, frias e carregadas de desprezo, ecoavam em sua mente, repetindo a sentença cruel: esta escola, Pedro, é um reduto de famílias respeitáveis. Você, infelizmente, não pertence a este lugar. Com a garganta apertada e as lágrimas contidas a duras penas, Pedro iniciou a caminhada de volta para casa, cada passo um fardo, cada pensamento tingido pelo medo da decepção que veria nos olhos de seus pais. Contudo, o destino, com sua ironia peculiar, guardava uma reviravolta surpreendente. No amanhecer seguinte, enquanto as aulas mal começavam, um rugido ensurdecedor irrompeu no céu, fazendo com que cada estudante e professor do colégio, antes absortos em sua rotina, paralisasse em choque ao ver a colossal máquina, um helicóptero de bilionário, descer sobre o gramado da escola. O inesperado se fazia presente. Pedro apertou a mochila contra o corpo, os nós dos dedos embranquecidos, enquanto esperava do lado de fora da sala do diretor Campos. Aquele corredor, antes um palco para seus sonhos, agora era um túnel de vergonha. A cada instante, sentia-se mais pequeno, mais insignificante sob o olhar gélido e inquisidor do diretor. Sua presença não se harmoniza com o prestígio desta instituição, Pedro, sentenciou Campos, sua voz escorrendo como um veneno lento. O Colégio Monte Claro cultiva futuros brilhantes, filhos de famílias de respeito, não garotos rústicos que trazem o cheiro da fazenda em suas roupas. As palavras atingiram Pedro como um golpe certeiro no diafragma, roubando-lhe o fôlego. Ele, Pedro, sempre soubera que era uma nota dissonante na sinfonia de luxo e ostentação daquele lugar. Enquanto seus colegas desfilavam em automóveis de luxo e roupas de grife, Pedro chegava em tênis gastos, que contavam histórias de poeira e suor da lida matinal com seu pai. O leve aroma de terra, de vida, que emanava dele parecia um insulto ao ambiente asséptico do colégio. Contudo, jamais sequer imaginara que sua origem seria o estupim para a mais cruel das exclusões. Ele trincou os dentes, a raiva fervendo sob a pele. Eu me dedico tanto quanto qualquer um deles. Sua voz, apesar de embargada, carregava um fio de dignidade. Conquistei meu lugar com minhas notas, com meu esforço. Isso deveria valer algo. O diretor Campos desdenhou com um sorriso que não alcançava os olhos, um gesto de condescendência repulsiva. As notas, meu jovem, são apenas um dos pilares. A reputação, o convívio com a elite, a aura de nossos alunos, são valores intangíveis que jovens como você, infelizmente, não conseguem aprender. Digamos que você, Pedro, diminui a estatura de nosso corpo decente. No exato instante em que o diretor concluiu, a porta de sua sala se abriu, e dois seguranças corpulentos, com semblantes de guardiões de fortaleza, adentraram o recinto. O estômago de Pedro se revirou, a realidade brutal o golpeava. Escortem-no para fora. Sem alardes, mas sem hesitação, ordenou Campos, com a frieza de quem lida com um objeto. Os seguranças o agarraram pelos braços, arrastando-o em direção à saída. No corredor, alunos pararam, curiosos e maliciosos. Cochichos e risadinhas o acompanhavam. Pedro viu Gustavo, o filho de um magnata da construção e principal algoz de Pedro, recostado contra os armários, um sorriso vitorioso e zombeteiro estampado no rosto. Acho que finalmente o caipira teve o que merecia, ele provocou, em voz alta, para que todos ouvissem. A mandíbula de Pedro se travou, mas ele não proferiu uma única palavra. Não lhes daria a satisfação de vê-lo desmoronar. Quando a pesada porta do colégio se fechou atrás dele, Pedro sentiu o baque da rejeição em sua alma. Ao chegar em casa, o silêncio na varanda já anunciava a má notícia. Seus pais o esperavam, a preocupação emaranhada no olhar de sua mãe, a dor profunda estampada no rosto de seu pai, seu Francisco. Fui expulso, Pedro murmurou, a voz rouca, quase inaudível. Sua mãe sufocou um grito, cobrindo a boca com as mãos. Seu pai, seu Francisco, suspirou pesadamente e o abraçou com uma força que buscava transmitir todo o apoio do mundo. Vamos encontrar um jeito, meu filho,
disse ele, mas a incerteza velada em sua voz ecoou nos ouvidos de Pedro. Naquela noite, Pedro jazia na cama, encarando o teto escuro, a raiva e a vergonha ardendo em seu peito como brasas vivas. Ele não havia cometido erro algum, sua única culpa era sua origem, e ainda assim fora descartado como se fosse um nada. Ansiava, com todas as suas forças, que por uma vez, apenas uma vez, alguém com poder, com voz, o defendesse. Alguém que pudesse arrancar a venda dos olhos daquele mundo e fazê-los enxergar que ele importava, que ele valia. No limiar da manhã seguinte, pouco antes do sinal que anunciava o início das aulas no Colégio Monte Claro, um rugido ensurdecedor rasgou o céu azul, fazendo as paredes do edifício vibrarem. Os alunos correram para o pátio, curiosos, com as mãos protegendo os olhos contra o sol, enquanto um colossal helicóptero negro descia lentamente sobre o gramado frontal da escola, agitando o ar com a força de suas pás e levantando uma nuvem de poeira e folhas. Um silêncio atordoado caiu sobre a multidão de estudantes e professores. O diretor Campos irrompeu da escola, o rosto rubro de frustração e fúria. Mas o que significa isso? Berrou, sua voz mal audível sobre o barulho das hélices que diminuíam seu ritmo. Quem ousa invadir minha propriedade sem autorização? Então, a porta do helicóptero se abriu, e toda a escola se calou, hipnotizada. A figura que emergiu comandava a tensão imediata, um homem alto, de terno escuro impecável, sapatos que brilhavam como espelhos, e óculos de sol que refletiam os rostos atônitos da multidão. Atrás dele, dois outros homens, igualmente de terno, o seguiam com expressões impassíveis. Mas foi o discreto emblema na fuselagem do helicóptero que enviou uma onda de choque pelos presentes, o logo do Grupo Drummond Agronegócios. Todos conheciam aquele nome, sinônimo de poder e riqueza. Era a maior corporação do agronegócio do país, controlando vastas indústrias, da produção de alimentos à biotecnologia. O homem ali parado era ninguém menos que o próprio Sr. Alexandre Drummond, um dos maiores nomes do empresariado brasileiro, uma lenda viva do setor. A fúria do diretor Campos murchou, substituída por um brilho de puro nervosismo e temor. Ele ajeitou a gravata, pigarreou, e avançou, forçando um sorriso que mal disfarçava seu pânico. Senhor Drummond, disse, sua voz tensa. Isso é, sem dúvida, inesperado. Em que posso auxiliá-lo? Alexandre Drummond não respondeu de imediato. Tirou os óculos de sol, seus olhos afiados escaneando a multidão, como se buscasse algo ou alguém, antes de finalmente proferir as palavras que mudariam tudo. Estou aqui por Pedro Silva, disse ele, sua voz firme e poderosa ecoando no pátio. Um gás coletivo se espalhou entre os alunos. Pedro? O garoto da roça de quem zombavam ontem, o mesmo Pedro que havia sido expulso em desgraça? O diretor Campos piscou, totalmente pego de surpresa, e forçou uma risada nervosa. Ah, Pedro, sim. Bem, Sr. Drummond, receio que ele não seja mais um de nossos alunos. Os olhos de Alexandre Drummond se estreitaram, tornando-se mais sombrios. Estou ciente disso, disse ele, com um tom cortante. É precisamente por isso que estou aqui. O nome de Pedro ecoou pela escola como um raio. Aqueles que haviam zombado dele agora se olhavam com incredulidade e crescente apreensão. Gustavo, que sentirá particular prazer na humilhação de Pedro, remexeu-se desconfortavelmente, o sorriso de superioridade completamente apagado de seu rosto, substituído por um pálido temor. Na modesta casa de Pedro, ele ainda estava deitado, encarando o teto, a humilhação do dia anterior ainda viva em sua memória. Seus pais haviam tentado consolá-lo, mas as palavras pareciam vazias diante de sua dor. Ele se esforçara tanto para estar no Colégio Monte Claro, apenas para ser descartado como um mero objeto. Então, o som inconfundível. O rugido de um helicóptero. A casa inteira tremeu. Pedro pulou da cama, o coração acelerado. Quem pousaria um helicóptero em sua pequena propriedade? Seu pai já estava à porta, o rosto pálido de confusão. Pedro correu para fora, a respiração presa na garganta. Diante de sua fazenda, o mesmo helicóptero do Monte Claro estava estacionado, e dele, com uma presença que impunha respeito, descia a senhora Alexandre Drummond. A mãe de Pedro agarrou o braço do marido. É o Alexandre Drummond, Francisco,
Sussurrou. Pedro mal conseguia respirar enquanto o bilionário fixava os olhos nele e avançava. A presença de Drummond era avassaladora, seus movimentos precisos. Os sapatos caros rangiam no cascalho do caminho da fazenda, e Pedro ouvia seu próprio coração. Seus pais estavam ao seu lado, entre espanto e confusão. Você é Pedro Silva, afirmou Drummond, não como pergunta. Pedro assentiu. Drummond o estudou, depois olhou a casa modesta e os campos. Seus olhos voltaram a Pedro, e para o choque de todos, ele estendeu a mão. Seu pai é Francisco Silva? Trabalhamos juntos há muitos anos, em um dos meus primeiros projetos agrícolas no interior de Goiás, disse Drummond. Seu Francisco apertou a mão, hesitante. Sim, senhor. Eu era jovem. Drummond assentiu, e seu filho foi expulso do Monte Claro ontem. Pedro sentiu o estômago despencar, a vergonha voltando. Desviou o olhar. Sim, admitiu. Diga-me, o que aconteceu? Com o aceno do pai, Pedro relatou tudo, a injustiça do diretor, as zombarias, a forma como foi tratado. Quando terminou, suas mãos estavam cerradas. Drummond virou-se para um assistente, que era um relatório completo sobre o Conselho do Monte Claro e o histórico administrativo. Agora. O assistente começou a digitar. Drummond voltou a Pedro. Não tolero injustiça. Seu pai foi um dos homens mais trabalhadores que conheci. Se você tiver metade da determinação dele, Monte Claro errou gravemente. O pai de Pedro interveio. Senhor, agradeço, mas... Drummond interrompeu. Não é sobre gratidão, Francisco. É sobre corrigir o que está errado. Virou-se para Pedro. Suba no helicóptero. A mãe de Pedro perguntou, preocupada, Senhor, o que planeja? Vou garantir que seu filho tenha o futuro que merece. Pedro trocou um olhar atônito com os pais. Um dia antes, perderá tudo. Agora, um dos homens mais poderosos do país o chamava. Pedro respirou fundo. Era loucura, mas no fundo, algo lhe dizia que sua vida mudaria para sempre. O rugido das hélices preencheu os ouvidos de Pedro enquanto afivelava o cinto no luxuoso assento de couro. Mal acreditava. Ontem, humilhado e expulso, hoje, sentado ao lado de Alexandre Drummond. Pela janela, viu os pais, observando com choque e incerteza. Sua mãe agarrava o pai, entre orgulho e medo. Pedro não sabia o que o esperava, mas era uma missão. Drummond lia em um tablet, seu assistente sussurrava. Pedro sentia o peso da presença do bilionário. Cada movimento, cada palavra, carregava importância. Após minutos, Drummond virou-se. Sabe por que estou fazendo isso? Porque conhecia meu pai. É uma parte. Mas a outra razão, não acredito em potencial desperdiçado. Mostrou o tablet a Pedro. Você tem um histórico impecável. Notas altíssimas. Foi expulso por preconceito, não por erro. Os olhos de Pedro se arregalaram. Saber que seu valor era inegável causou uma estranha emoção. Construí meu império do zero, continuou Drummond. Pessoas como o diretor Campos acreditam que o sucesso é só para quem nasce privilegiado. Estão errados. Pedro cerrou os punhos. Pela primeira vez, sentiu um propósito. O helicóptero iniciou o descenso. Pedro viu o colégio Monte Claro, imponente. Alunos e funcionários já se reuniam. Ao tocar o chão, Drummond saiu com a confiança de quem domina. Pedro o seguiu. O diretor Campos, pálido, o reconheceu. Drummond caminhou direto a ele. Presumo que saiba quem sou, disse, calmamente afiado. Campos engoliu em seco. Senhor Drummond, eu. Drummond o interrompeu. Cometeu um erro, um muito caro. Virou-se para a multidão. Esta escola afirma formar o futuro. Mas descarta alunos trabalhadores como Pedro Silva, por preconceito. Campos tentou interromper. Drummond o ignorou. Qual a maior doação já feita ao Monte Claro? Perguntou a um assistente. R$ 1.000.000, senhor. Drummond assentiu. Doarei 10 milhões de reais hoje, sob uma condição. Silêncio. Virou-se para Campos.
reintegrará Pedro Silva imediatamente e se desculpará publicamente. O rosto de Campos ficou vermelho. Senhor Drummond, isso é irregular. Tem 5 segundos para decidir. Pedro parou, vendo o poder de Drummond. Os lábios de Campos se abriram, sem palavras. Olhava para Drummond, para o conselho, para os alunos que filmavam. Todos prendiam a respiração. 4 segundos. Suor na testa de Campos. O peso da oferta o esmagava. 3 segundos. 2 segundos, disse Drummond, a advertência inconfundível. Campos inalou bruscamente. Então, uma risada forçada. Claro, Sr. Drummond. Estaríamos honrados em dar as boas-vindas de volta a Pedro Silva. Tudo foi um mal-entendido. Sua voz tremeu ao se virar. Lamento profundamente qualquer tratamento injusto. Assumo total responsabilidade e o reintegro oficialmente, de imediato. O estômago de Pedro contraiu-se. A desculpa soava vazia, mas ele havia vencido. Drummond deixou o silêncio durar. Então, fez um gesto ao assistente: o papel será enviado. Processe hoje. Campos assentiu. Alunos sussurraram. Não acredito. Ele foi expulso e agora está de volta. Um bilionário lutou por ele. Pedro exalou, processando tudo. Menos de 24 horas antes, humilhado. Agora, voltava de helicóptero, com o apoio de um dos homens mais poderosos. Drummond virou-se. Isso não é só voltar. É sobre o que vem depois. Pedro assentiu. Drummond gesticulou para o helicóptero. Vamos, temos trabalho. Pedro hesitou. Tenho que ficar, certo? Drummond sorriu. Pode, se quiser. Mas ofereço algo melhor. O estômago de Pedro revirou. Melhor. Drummond baixou a voz. Financio um novo programa de bolsas e mentoria para alunos como você. Será o primeiro beneficiário. Pedro piscou. O que significa? Você não só voltará, vai avançar. Treinará sob minha equipe, aprenderá com os melhores. Educação é importante, mas experiência separa líderes. Você tem potencial, e vou garantir que o use. Pedro sentiu a garganta apertar. Uma parte dele queria provar que pertencia ali. Mas outra sabia, era maior que o Colégio Monte Claro. Era sua chance de se libertar. As palavras do pai ressoaram: oportunidades não esperam. Quando uma bate, abra a porta. Pedro engoliu em seco, encontrou o olhar de Drummond. Aceito. Pedro respirou fundo enquanto seguia para o helicóptero. O momento parecia irreal. Menos de 24 horas antes, humilhado e expulso. Agora, deixava Monte Claro com um bilionário que vira algo nele. Seu pai o observava. Pedro buscou dúvida, mas encontrou orgulho. Sempre me disse para agarrar as oportunidades, disse Pedro. Esta é a maior. Seu pai assentiu. Vá e faça algo de si, filho. Não deixe ninguém dizer seu valor. Pedro queria dizer mais, mas o rugido das hélices impedia. O assistente de Drummond o chamou. Pedro olhou uma última vez para os alunos, professores, os rostos atônitos dos que duvidaram. Sem olhar para trás, subiu. A porta fechou-se, e em segundos, o helicóptero subiu. A escola encolheu-se, a multidão virou pontos. Pedro recostou-se, a mente acelerada. Drummond estava impenetrável. Tomou a decisão certa, disse Drummond. Pedro exalou. Parece irreal. Drummond assentiu. Essa sensação passará. Você perceberá que é exatamente onde deve estar. Pedro olhou pela janela. Para onde vamos? Drummond sorriu levemente, ao seu futuro. Aterrissaram no terraço de um arranha-céu no coração de São Paulo. O edifício, massivo e moderno, brilhava com o logo Grupo Drummond Agronegócios. Drummond o guiou para dentro, por pontos de segurança, até um escritório de alta tecnologia com vista panorâmica. Você aprenderá tudo aqui, disse Drummond. Negócios, liderança, inovação. Não é mais só um estudante, é um aprendiz. O coração de Pedro bateu forte.
Por que eu? Drummond o estudou. Você me lembra de mim mesmo. Uma vez, eu fui o garoto em quem ninguém acreditava, mas alguém me deu uma oportunidade. Agora é minha vez de fazer o mesmo por você. Pedro sentiu um nó na garganta. Pensou nos dias na fazenda, nas lutas, nas pessoas que o subestimaram, e agora estava ali, no escritório de um dos homens mais poderosos. Drummond pôs a mão em seu ombro. Isso é só o começo. Você vai provar a todos que estavam errados. Pedro assentiu. Pela primeira vez, não só esperava um futuro melhor, ele sabia que estava chegando. Se esta história te comoveu e te fez refletir sobre o valor do potencial humano e da justiça, por favor, deixe seu like neste vídeo e compartilhe-o com quem precisa de uma dose de inspiração. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com narrativas que resgatam o que o mundo muitas vezes tenta silenciar. E se você acredita que a determinação, a humildade e a coragem de lutar pelo que é certo podem transformar realidades, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, a cada semana, histórias como a de Pedro nos lembram que o verdadeiro valor muitas vezes brilha mais forte nas circunstâncias mais improváveis.